Tudo bem? A paz do Senhor. Eu me chamo Thaís, eu sou a prima da Lorena, e é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. O livro de Provérbios é um livro, assim, muito lindo, muito confrontador, né, com o nosso coração. Então, eu creio, assim, que o Senhor vai ministrar tremendamente em nós, nas nossas emoções, na nossa alma, no nosso espírito, né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2. Na minha Bíblia, assim, está os benefícios da sabedoria. Então, assim, a sabedoria é para nós sabermos lidar com as coisas comuns do dia. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter sabedoria para fazer grandes coisas, para ter grandes negócios, para ter doutorado, mestrado, ser uma pessoa assim super inteligente. Mas sabedoria não tem nada a ver com inteligência. Sabedoria é um poder, né, sobrenatural que Deus derrama sobre nós. É uma capacitação do Espírito, né? É o Espírito Santo que nos enche com essa sabedoria. E aqui no capítulo 2 nós vamos ler alguns benefícios dela. Então eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4 agora. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-o como a prata, procure-o como tesouros escondidos. Essa parte aqui já começa, né, nos chamando a atenção, a dar ouvidos, né, para o que o pai fala. No caso aqui, seria Salomão para o seu filho, mas nós pegamos para nós, como Deus falando para nós. Então, ele está falando que preste atenção nas minhas palavras. É igual quando nós, mães, né, fala, meu filho, você está me ouvindo? Parece que eu estou falando e você não está me ouvindo. É assim que eu sinto que Deus está falando, sabe? Abre os ouvidos, me ouça com atenção. Sabe quando você está conversando com uma amiga e aí chega outra falando, mas aí você estava com atenção na outra e a outra já chegou falando, você vira para ela e fala, eu não ouvi, fala de novo. Então é meio que isso que Deus fala para a gente. Abre os ouvidos para mim, olha para mim agora e me escuta, presta atenção em mim e deixa o outro, deixa as outras coisas, deixa as outras movimentações. É como quando Jesus chama Pedro para andar no mar, né? Ele fala, vem Pedro, aí Pedro vai. Mas aí, de repente, ele começa a olhar para os outros lados, prestar atenção na tempestade, tira os olhos de Deus de Jesus, né? E ele afunda. Então, assim, esse aqui já nos confronta, assim, de uma maneira... Será que a gente tem escutado Deus? Será que a gente tem aberto os nossos ouvidos para ouvir o que Ele realmente está falando para a gente? Então, aí ele fala, concentre o seu coração no entendimento. Então, ele não quer só que a gente ouça, mas ele quer que a gente guarde nos nossos corações. O nosso coração, ele ele representa os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas intenções, né? E aí as motivações. Ou seja, aquilo que nós alimentamos no nosso coração é o que vai se refletir nas nossas atitudes, nas nossas ações, né? E aí eu marquei aqui, né, que nós temos que valorizar a sabedoria como um tesouro, aqui ele fala, né, procure como um tesouro, mas nós temos que valorizar a sabedoria de Deus como um tesouro difícil de ser encontrado, né, um tesouro, assim, sobrenatural, vamos falar. Então, assim, não é algo que o mundo pode nos dar,
né? Quando nós queremos passar por uma prova, alguma coisa, a gente estuda, busca por conhecimento, busca por entendimento daquela matéria, mas a sabedoria não tem como a gente estudar para ter. É um dom de Deus, ele derrama sobre nós de graça, mas é só para aquele que clama e pede, né? Aí no 3 fala, clame por inteligência e peça entendimento, né? Então, assim, a gente tem que buscar, tem que clamar e guardar no nosso coração. Eu lembrei de Salmos, né, 119, que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, né? Então, quando a gente guarda a palavra de Deus, a gente anda em luz, né? A gente transborda aquela luz de Deus. E aí, Tiago 1,5 também diz: Deus dá sabedoria para quem pede. Pede. Quando eu leio o livro de Provérbios, e é bom a gente ler várias vezes, porque quando a gente está lendo, a gente fica, ai, Deus, me dê sabedoria, porque a gente lembra que a gente tem que pedir. E aí depois a gente vai indo, vai esquecendo, né? Aí a gente volta a ler de novo, para a gente recordar. Por quê? Que Deus fala para a gente meditar na palavra dia e noite, para que a gente não esqueça, para que aquilo fique guardado no nosso coração, porque quando chegar uma amiga, um irmão, alguém, e falar, ai, e contar os problemas da vida, se você também tiver no seu coração só os problemas, você vai falar, é chato, né? Vamos orar. E aí, não ora. Vamos orar, vai orar em casa, né? E olha lá se orar, né? Então, quando a gente está cheio, com o nosso coração cheio da palavra de Deus, de sabedoria vindo dos céus, quando alguém chega em nós e conta os problemas, ou conta alguma coisa que está chateada, o que a gente faz? A gente tem uma palavra de Deus para falar para ela. Às vezes a gente não lembra o versículo, não lembra tipo assim, o endereço certinho, o versículo certinho para falar, mas a gente vai falar, ó, Deus é o Senhor, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, Ele está pelejando por você, creia, né? Se alimente da palavra, ore. Você vai ter uma palavra para falar para ela. E aí você ora na hora, não importa o lugar. Se a pessoa, se você pergunta, olha, vamos orar? Aí ela fala, vamos. Aí você, então vamos orar agora. Tá no supermercado, você chama ela no canto, ora. Não perde essa oportunidade de orar por alguém. Porque quando a gente fala, eu vou orar por você, a pessoa ora mesmo, né? E fica esperando que você ore. Às vezes, quando você chegar na sua casa, você não vai lembrar. Então, se você pode orar, você ora na hora. Não precisa ser uma oração longa, mas ora na hora. Isso é assim, uma dica, né? Que o meu pastor sempre fala, se alguém pedir oração para você, não nega, ora na hora, não importa, não tenha vergonha, né, de ser cristã, não tenha vergonha de orar. Tem tantas pessoas fazendo coisas erradas, por que nós não podemos orar, né, nos lugares públicos, vamos dizer assim, né? Mas então, vamos continuar. No versículo 5, ele fala, então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. No 6, pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda o caminho dos justos e protege os seus fiéis por onde andam. Então, aqui já começa, né? Que é o temor do Senhor que nos guarda. E é o temor do Senhor que nos mede. Assim, e esse temor não é um temor de medo, mas é um temor de querer fazer a coisa certa para Deus. É aquele temor assim, ai Deus, tomara não, né? Eu creio que eu estou fazendo o que o Senhor quer. E quando a gente se desvia assim para outro pensamento, vem aquele, não, isso não está certo, não é assim que Deus gostaria que eu fizesse, que eu falasse, que eu me movesse. Então é esse temor de ter entendimento. Ele gera em nós um entendimento do certo e do errado. Então é esse temor que Deus quer que nós tenhamos, não de medo, de punição, né, de
ser excluído, alguma coisa assim. E ele continua falando, né? Pois o Senhor concede a sabedoria. Então, quem concede a sabedoria, como eu já disse, é Deus. Tem que vir de Deus, né? E Deus guarda quem ama com integridade. Né? Ele fala que o Senhor, ele protege, ele é um escudo para os íntegros. Um escudo é aquele que vai na frente da gente, assim, protegendo de todo mal. Então, muitas vezes a gente fica com medo de coisas, né, pequenas, e a gente esquece quem é o nosso escudo, quem é quem nos protege. E o Senhor é que nos lembra que Ele é o escudo, que Ele protege aqueles que são honestos, que são íntegros, que estão entregues à sua palavra. O nosso caráter para Deus, ele importa. Deus vê a nossa honestidade, a nossa busca, a nossa entrega, né? E Deus cuida dos seus filhos, né? Nós, pais, cuidamos dos nossos filhos melhores que ninguém. Então, Deus, ele também quer cuidar de nós. E aí a gente tem que entender que nem tudo que, às vezes, para nós, nós queríamos muito, né? Um não de Deus, por exemplo, não para nos negar, né, nos deixar sem, mas muitas vezes, e eu posso falar assim que a maioria das vezes, às vezes a gente entende na hora e às vezes a gente entende lá na frente, mas é para nos proteger, para guardar o nosso coração, porque Deus já sabe de todas as coisas que vai acontecer daqui 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 3 dias, Ele já sabe. E nós, né, com a nossa natureza humana, nós pensamos que nós sabemos de tudo, né? Que nós, igual a Lorena falou ontem, né? A gente já acha que a gente já nasce sabendo, né? Não, eu sei disso, não, nossa, já tô com 30 e tantos, eu já sei tudo, eixa, já aprendi essa lição, né? Eu já passei por isso. E que desvaneio de nossas cabeças pensar isso, né? Nós não sabemos de nada ainda, né? E se a gente for parar para pensar, o diabo, ele sabe muito mais do que a gente, porque ele, o quê? Ele tem experiência, né, há anos-luz de nós. Então, se nós achamos que nós podemos enganar, né, o diabo, igual a gente fala, eu tô rindo para enganar o diabo. Gente, ele pode ser enganado assim um pouquinho, mas ele tem muito mais experiência que a gente. Só que nós temos Deus, né, nós temos a sabedoria de Deus para discernir os ataques, para discernir as coisas malignas desse mundo. Então, nós não precisamos de ter experiência, nós precisamos de ter a sabedoria dos céus. Nós somos, aqui na Terra, nós temos que ser seres espirituais do bem, né, de Deus, para lutar, né, contra esse mundo, né, maligno. Porque nós, na palavra fala, né, nós não lutamos contra carne, mas contra espíritos malignos, né, contra coisas ocultas que nós não vemos, porque as coisas carnais são tão pequenas perto do mundo espiritual e muitas vezes a gente dá mais importância para elas, né? E aqui fala, Deus é o nosso escudo, nosso protetor, e Ele é que nos guarda. Quando nós colocamos isso no nosso coração, nós não temos medo, nós ficamos fortes, nós levantamos, nós podemos chorar naquela hora, porque nós temos sentimentos humanos, mas logo a palavra nos lembra quem nos guarda, quem nos protege, e aí a gente entra com aquela força sobrenatural que só Deus pode derramar sobre nós. Amém, irmãs? E aí o Salmos 91, né? Deus protege os que nele confiam. Então, você confia em Deus? Então, ele está te protegendo, ele está te guardando. Amém? Então, vamos para o 9 ao 11. Então, você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão, e o entendimento o protegerá. Então, aqui, o entender, né,
é ter o discernimento, né, das coisas, igual eu disse, das coisas certas e das coisas erradas. É você saber escolher o melhor caminho para você seguir. E o entendimento, ele guarda, né, o nosso coração, e ele enche o nosso coração de alegria. Então, é aquilo que eu falei, quando nós entendemos quem nos guarda, em quem confiamos, o que entra no nosso coração, ele vai se encher de alegria, ele não vai se encher de amargura, ele não vai se encher de ódio, ele não vai se encher de pecado, né? Nós temos que fazer escolhas certas para que nós possamos evitar dores, frustrações futuras, né? Então, eu lembrei, na hora que eu estava anotando aqui, eu lembrei de um post que o Nicolas Ferreira fez, né, que nós temos escolhas, né, e as escolhas, aí ele fala, acho que era, escolha seu difícil, né, então, assim, nós temos escolhas para fazer o tempo todo, e muitas delas são difíceis, a maioria são difíceis, né, na vida adulta, então, assim, mas você vai ter o discernimento, a sabedoria de saber a qual escolha você vai lutar, né? A qual que vai te confrontar, mas no seu princípio bíblico, no seu princípio de Deus, né? Então, você faz uma escolha não pautada nas emoções, mas pautada na sua sabedoria, no que é certo, no que é correto, no seu temor por Deus. Então, é aquilo do coração, né? O que tem no seu coração é o que vai mover as suas escolhas, as suas atitudes, o seu comportamento diante das pessoas. Então, a sabedoria, ela é isso, ela protege o nosso coração, mas ele reflete na nossa vida, no nosso testemunho, né? Porque nossa vida, ela é um testemunho vivo para outras pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem o Evangelho. Muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho um testemunho assim tão impactante, né, para dar. Mas a nossa vida reta diante de Deus, ele é um testemunho já. Ele exemplo, quem às vezes conheceu eu ou você na adolescência, né, alguma coisa assim, gente, ela tá tão diferente, o que aconteceu? Aí ela, não, ela agora ela é evangélica, né, muita gente fala, ela é crente, mas aí as pessoas começam a te observar se você realmente teve uma mudança significativa, se você realmente segura aquela, vamos dizer assim, que às vezes ela acha que você está usando uma máscara, né, de crente, mas ela começa a te observar. Ela começa a observar suas atitudes, suas palavras, suas ações, e principalmente quando você passa por algum problema, por algum confronto, é aonde que você é mais testado, é aonde que as pessoas mais te olham, que ela vai saber, agora ela vai perder as estribeiras, né? Agora ela vai se revelar a não crentinha, vamos dizer assim, né? Que as pessoas falam. E é nessa hora que a sabedoria de Deus que está no nosso coração, que está enraizada em nós, vai dar o fruto. E é nessa hora que, às vezes, o não crente quer conhecer Jesus, porque ele vê o seu verdadeiro coração, que você não está mais movida pelas suas emoções, mas que há algo diferente dentro de você, né? E é isso nesses versículos. Agora a gente vai, então, para o 12 ao 15. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos. Então, aqui fala, né, dos livramentos aqui. Deus quer nos livrar das más companhias, né? Ontem a Lorena, né, falou um pouco sobre as más companhias, sobre os ambientes que nós estamos inseridos, sobre
Eu acho que é sobre as escolhas que a gente tem que fazer, né? Ela falou, né? E como nós já somos casadas, nós ficamos, né, perto de pessoas solteiras, às vezes a gente quer ir para os lugares que elas vão, né? Querem fazer, mas nós, como mulheres casadas, nós temos outras responsabilidades, temos outras escolhas, né? Para fazer. Mas é, nós temos que ficar atenta, né? E assim, a sabedoria de Deus, igual eu falei no início, ela é para proteger o nosso coração, ela é para proteger o nosso caminho, ela é para proteger as nossas escolhas, né? Que as nossas escolhas no futuro, ou dá certo ou dá errado, né? Não tem meio termo, né? Então, é como a semente, né? Que a gente falou muito. Se você planta uma semente boa, vai dar um fruto bom, mas se você plantar uma semente ruim, vai dar um fruto ruim, você vai colher um fruto ruim. E não tem como fugir da consequência de uma escolha, né? Não tem como você, vou voltar no tempo e vou mudar. Não tem. Por isso que nós temos que ter essa sabedoria. E aqui fala das pessoas perversas que a gente tem que fugir, né? Aí eu lembrei, né? Não sente na roda dos zombadores, né? Em 1 Coríntios 15:33 fala: as más companhias corrompem o bom caráter. E acho que a Lorena falou isso ontem também, que não adianta a gente ficar achando que a gente vai lá naquele ambiente e vai iluminar as trevas, né? Muitas vezes a gente pode ser corrompido. E não só porque nós estamos lá fazendo as mesmas coisas, mas porque nós estamos sendo, vamos dizer assim, nós estamos lá, né? Antigamente, os pais, né, falavam muito, né, que cuidado com quem você anda, né, que mesmo que você não esteja fazendo aquilo, as pessoas vão olhar e vão achar que você está, só de você estar perto, né, dessas pessoas. Então, assim, importa muito, né, o ambiente que você frequenta, e pessoas, as pessoas erradas, elas têm aquele poderzinho de querer influenciar a gente, né? A gente quer consumir aquilo que está perto, né? E nem todo mundo merece acesso ao nosso coração, né? Então a gente tem que ficar muito atento com isso, né? Com as companhias erradas, procurar sempre ficar perto de pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, né? Então, no versículo 16 ao 19, diz assim: a sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte, é a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido, jamais alcançará os caminhos da vida. Aqui, ela tá falando, aqui, esses versículos, ele resume como se fosse uma proteção contra relacionamentos destrutivos, né? Não só como homem com mulher, mas com amizades, né, também. E aqui ele fala da mulher, mas é porque ele era um homem escrevendo, né? Mas isso serve tanto para a mulher como para o homem, né? No nosso caso aqui, cuidado com o homem, né? Que vem com palavras seduzentes, vem querer nos abordar de alguma maneira, né? É um alerta sobre a sedução e manipulação, né, do ser humano, tanto como uma amiga, como um homem mesmo, em nós, né, como mulheres casadas, ou as mulheres solteiras também, né, esse tipo de homem, assim, sedutor, manipulador, né, não é legal, né. Então, relações erradas deixam marcas, né, marcas emocionais em nós. Então, assim, relações erradas, tanto com amigas, com colegas, né, então, a gente tem que ter muita sabedoria, né? Discernimento. Por isso que a sabedoria vem com discernimento. A gente, opa, acusou um sinalzinho aqui, não tá certo isso. Então, a sabedoria, ela faz isso, a gente ficar atenta. Então, emoção sem sabedoria gera sofrimento, né? Então, lembra, o coração é emoção, né? Mas a sabedoria é aquele temor de Deus que nos alerta porque está errado. Então, é nisso que nós temos que ficar firmadas.
Em 1 Coríntios 6,18 diz: fujam da imoralidade sexual, né? Então, esse aí é mais para frente, né? Em Provérbios vai falar muito, né, disso. Mas aqui já dá uma introduçãozinha, né? A gente não tem que ficar perto, a gente não tem que ser conveniente, esqueci a palavra, mas a gente tem que fugir, é não estar perto, é não estar lá naquele lugar, não é estar ali rodeando, é fugir, sair de perto, né? E, continuando aí para terminar, no 20 ao 22, portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, pois os retos viverão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra, e os desleais arrancados dela. Aqui, ele está falando aqui que Deus, ele honra e ele permanece com os íntegros, né? Os íntegros, eles permanecem na terra, não é que vão viver eternamente, mas é que vão aproveitar também o que tem nessa terra, né? Com abundância. Deus vai dar aquilo que nós anseiamos, às vezes, nem tudo, né? Mas dentro, né, do propósito de Deus para as nossas vidas, ele vai nos dar, ele vai nos proteger, ele fala aqui que nós permaneceremos avançando, né? É uma permanência, assim, que nós iremos avançar. E os perversos, não. Os perversos, eles perecerão, né? No caso, eles serão eliminados. Então, às vezes a gente olha, né, para algumas pessoas, assim, corruptas, algumas pessoas, né, de mau comportamento, a gente pensa, gente, tudo parece que dá certo para essas pessoas, né? E eu que ando certinha, parece que não vai, né? Não tem. Mas a palavra do Senhor fala que nós permaneceremos, e eles não. E é essa palavra que tem que estar no nosso coração, né? Essa dúvida não deve existir em nós, porque nós permaneceremos. Deus falou, né? Então, a sabedoria, ela produz em nós paz e firmeza, né? Ela dá esse refrigério, né, para nossa alma. Então, em Gálatas 6:7 diz: a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Né? Então, isso assim, é muito gratificante para nós saber, se nós semearmos bons frutos, nós iremos colher. Então, é isso que dá paz para o nosso coração, né? Então, aqui para finalizar, eu fiz uma colinha aqui, um resuminho, que a mulher sábia, ela protege o seu coração, ela ouve a Deus antes das suas emoções e ela escolhe bem as suas amizades, os seus relacionamentos e ela evita ambientes destrutivos. E ela entende que a sabedoria é uma proteção para a vida dela, para os caminhos delas, para as escolhas delas. Então é isso. Então assim, a sabedoria de Deus é para que nós possamos discernir o certo e o errado. É um dom de Deus, assim, que nos capacita a passar por esse mundo, a passar por essa terra, de uma maneira que nós sobressaiamos, não sobre as pessoas, mas sobre as nossas escolhas, sobre as nossas emoções, sobre as nossas intenções. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos orar. Eu Senhor. quero fazer, posso? Ai, pode. Bom dia, meninas, a paz do Senhor. Paz. Tudo isso que a Thaís falou, foi Deus usando ela para falar comigo. Porque minha irmã tá aqui, ela sabe que eu tenho passado. E ontem mesmo eu falei para ela, eu falei assim, nossa, parece que as pessoas que fazem maldade, as pessoas que fazem coisa ruim, parece que se dão tão bem, tão felizes, e a gente que tá aqui fazendo tudo certinho. Parece que não acontece nada, parece que a gente não vê nada. E hoje, agora de manhã, Deus te usou poderosamente, Thaís, para falar comigo. Meu coração acalmou, a minha ansiedade acabou. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, a Lorena, a você, por esse grupo, porque tem me ensinado muito. Amém. 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 É isso, Gisleia, né? Gisleia, Sim.
muitas vezes a gente fica indignado, né, com o que acontece, com as pessoas perversas, né, que vêm, né, ao nosso encontro, no nosso caminho, mas é isso que nós estamos buscando aqui nesse estudo, a sabedoria de Deus, para saber lidar, né, com essas situações, como reagir a essas situações, e nós temos que ter isso no nosso coração. Deus é por nós, e no momento certo, Ele vai nos levantar, e esses perversos, eles vão cair, eles vão ter o seu juízo, né? Deus é juiz, e Ele é quem é o juiz, não somos nós, né? Cabe a nós esperar, Ele decidir, Ele fazer, mas o nosso coração cheio, que o Senhor, Ele fará, Ele fará. É isso que nós devemos crer, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar para finalizar, então. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial na Tua presença, Pai. Nós sentimos, ó Deus, o Teu Espírito Santo ministrando em nossos corações, falando tantas coisas necessárias para esse dia, Senhor, mas também para as nossas vidas, para as nossas escolhas, para as nossas intenções, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha com essa sabedoria, Senhor, capacitadora, Senhor, em nós, ó Deus, que nós possamos sempre, ó Deus, espalhar, Senhor, o teu amor, a tua palavra, Senhor, aonde quer que nós formos, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor seja o nosso guardião, ó Deus, guardando, Senhor, o nosso coração, ó Deus, a nossa mente, as nossas famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos ser luz, ó Deus, aonde quer que nós passarmos, ó Deus, em nome de Jesus. E que nós possamos sempre ter a sabedoria para discernir o que é correto, o que é errado, Senhor, que os nossos caminhos sejam pautados, Senhor, pela tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Que o nosso dia hoje seja abençoado, Senhor, cercado pela tua proteção, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Lorena, acho que travou da Lorena. Acho que da Lorena caiu. Cadê a Lorena pra gente? Acho que ela gosta de fazer a foto, né? Aí, voltou. Não tô ouvindo, prima. Ai, minha internet caiu bem na hora. Vamos tirar nossa foto. Finalizou aí, né? Amém. Eu tava assim, em nome de Jesus, e fiquei travada. Que bênção, glória a Deus. Vamos tirar a foto, quem puder abrir a câmera. Deixa eu aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Muito bem, meninas. Um beijo, até amanhã. Continuaremos nosso provérbios, viu? Ótimo dia.